medidas de dispersão, né? E a gente vai começar entendendo com relação à importância que elas têm. Vocês se recordam que na aula passada nós trabalhamos com alguns grupos, né, de medidas de tendência central, que a gente viu média, moda, vocês ainda lembram das aulas anteriores, creio eu. Então, a gente vai perceber que, dentre essas médias, existem essas medidas de dispersão. Vocês primeiro vão interpretar o que são essas medidas de dispersão. Num segundo momento, nós vamos começar a observar a utilidade que elas têm. E, no terceiro momento, nós iremos fazer a resolução de algumas questões que vão mostrar para vocês como é que a gente consegue encontrar essas duas medidas de dispersão que a gente vai trabalhar hoje. Bom, vamos começar aqui pela parte da introdução. O áudio está bom aí para vocês? Está dando para escutar legal? Tá ótimo. Tá ótimo, né? Valeu, valeu. Então, aqui, medida de dispersão. Diz o seguinte, muitas vezes as medidas de tendência central, olha só, a medida de tendência central foi o que nós estudamos na aula passada, né? As medidas de tendência central, tá aqui, não são suficientes para análise conclusiva sobre uma variação dos valores de um determinado conjunto. Veja a seguinte tabela, que apresenta as idades de dois grupos de pessoas. Bom, a gente vai observar a importância dessas medidas de dispersão, por exemplo, nesses dois grupos aqui, nesses dois conjuntos de idades, né? Então, a gente tem o grupo A, que é o primeiro grupo, e o grupo B. Então, aí a gente tem, por exemplo, no grupo A, aqui embaixo, as idades de 22, 23, 18 e por aí vai. E a média, ela, nesse primeiro grupo, é uma média, coloca aqui em vermelho, para não destaque, é uma média de 20 anos. Só que eu tenho também um segundo grupo que possui uma mesma média de 20 anos. E eu tenho o que nesse grupo? O número 36, o número 3, o número 7, 37, o número 5. E o que nós temos, por exemplo, de grande diferença entre o primeiro grupo para o segundo grupo? Reparem que no primeiro grupo nós temos uma formação, exato, nós temos o quantitativo de números maior e um detalhe importante, nós temos também uma variação dos valores muito menor. Olhem só, apesar da média ser 20, dos dois exemplos, reparem que no segundo caso, nós temos, por exemplo, de 36, ele muda para 3. Então, a variação dos valores, ela é muito flutuante. Ou seja, cada um dos valores, eles não estão próximos, como ocorre no primeiro. No primeiro, a gente está ali com números próximos, né? Que é 22, 23, 18, 20, 18 de novo, 19. Então, a gente está com números próximos. Pode falar. Será que eu estou ficando doida? Porque, ó, em cima, parece que embaixo está faltando mais um número, sendo que os dois têm 10. Deixa eu ver aqui, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos dois valores, nós temos 10 idades diferentes, né? Nós temos 10 valores de idades aqui na nossa amostra. Os dois têm 10, consequentemente, a gente fazendo esses cálculos, a gente vai chegar a uma média de 20 anos nos dois. Os dois têm o mesmo quantitativo ali, né? Tanto em cima quanto embaixo. Tá corretíssima. Só que a média é a mesma, mas reparem que os valores, eles têm valores que são divergentes, né? Nós temos aí, por exemplo, de 20, 22, 23, mas no outro caso nós temos 36, 3 e já vai para 37. Então, a amplitude ali dos valores, elas são diferentes. Então, nós poderíamos dizer que, observando apenas para esses valores, que na primeira opção, deixa eu colocar aqui uma coisinha, que nessa primeira opção aqui, ó, o que nós temos? Nós temos a média de 20 anos e o número 20, ele acaba por representar aquele conjunto de elementos. Como assim, professor? Representar? É um número que está próximo aos valores de todo o conjunto, próximo a todos os valores que estão ali. Mas agora, no segundo exemplo que nós temos aqui, eu tenho uma média também de 20 anos. Mas só que o número 20, ele é um número muito distante.
para os valores que eu estou trabalhando ali. Olhem só, 20 está faltando muito para chegar em 36. A gente tem uma diferença de 16 números. Isso não ocorre, por exemplo, no primeiro exemplo. Nós temos de 20 para 22, a diferença é só de 2 anos, né? No outro, já vai para 3. De 3 para 20 anos, já estão 17 anos que se passaram, entendeu? Então, vocês começam a perceber que tem aí uma distância maior. Então, a média, ela não é suficiente para representar qualquer conjunto de números. E por isso é que a gente vai utilizar essas medidas de dispersão, porque elas vão nos dar um valor mais aproximado e elas vão nos fornecer um valor mais preciso quanto a esse conjunto completo de números. A média, por si só, ela não é suficiente. Ela poderia até servir nesse primeiro exemplo aí que a gente viu, né? Entre 20, você diz assim, quanto é que tu tem no bolso? Por exemplo, acho que eu estou com uma média de R$ 20. Aí, cada pessoa que vai dizer, eu tenho 22, 23, eu acho que ali dá para ver realmente um valor aproximado. Mas se você tem, por exemplo, quanto é que tem no bolso? Eu tenho R$ 20, e você está no segundo grupo, são valores muito divergentes, né? De 36 para 20 vai faltar muito. De 3 para 20 também vai ser uma diferença também brutal. Então, nas duas médias elas estão corretas, mas essa média não representa o nosso segundo conjunto. Acho que isso aí ficou claro para vocês. Por isso é que nós vamos estudar, por isso é que nós iremos estudar a variância, né? Vamos estudar aqui a variância e vocês vão perceber como ela é super tranquila. Chama-se de variância a média aritmética entre os quadrados dos desvios dos elementos de uma amostra. Isto é, aí é dado aqui uma fórmula. Vamos entender essa fórmula, porque tem gente que deve estar em casa dizendo assim, professor, o senhor leu aí, mas eu não entendi, foi nadinha, ó. Me explique isso aí direito. Não tem problema não, meu filho, a gente vai se ajudar agora aqui, né? Então, o que é essa variância? Ela quer nos demonstrar qual é, dentro de um conjunto de números, dentro de um conjunto de dados, qual é a variação entre os números. Então, ela vai nos mostrar o quanto é que os números estão variando entre eles. Reparem que naquele primeiro exemplo que eu botei aqui para vocês, das idades, a variação ela acaba sendo um pouco baixa, né? Porque aqui mudou 1, aqui, por exemplo, diminuiu 5, depois aumentou 2. Agora aqui, a gente tem uma discrepância um pouco maior. Então, a variação entre cada um desses valores é um pouco maior. E para a gente extrair essa variação, para a gente entender, para a gente identificar qual é essa variação, nós precisamos utilizar essa fórmula aqui da variância. Só que um detalhe, essa fórmula, ela é repleta, por exemplo, de algumas informações que são importantes. Diz o seguinte, a variância é igual ao valor do elemento, aqui o x1 é o valor do elemento aqui, né? Não é o desafio do Free Fire, né? Como a Lia sempre lembra. Então, x1 aqui é um elemento, x2 também é um elemento, x3 é um elemento, e aí vai até xn. O que seria aquele xn ali, professor? O xn, pessoal, é a infinidade de elementos que nós temos aí pela frente, né? Então, é para significar ali quantos tiverem, vocês irão fazer o mesmo processo. E o que a gente tem aqui como observação? Esse símbolo aqui, ó, do x com o tracinho em cima, nós vimos nas aulas anteriores. Ele significa a média aritmética dos valores. Então, basicamente, essa fórmula é tomada por quais elementos? As idades, por exemplo, se nós estivéssemos falando em idades, ou pode ser outra coisa também. Mas as idades, que elas vão estar ali no x1, x2, x3, x4, x5, e vocês irão subtrair de quem? Da média aritmética de todas as idades. Vão pegar o valor do elemento menos o valor da média aritmética que vocês irão encontrar nas idades. A questão vai nos dar essa média, ou vocês podem encontrar. A gente já aprendeu a calcular isso na aula passada. E vocês irão elevar tudo isso ao quadrado. Depois de elevar ao quadrado, vocês vão dividir pela quantidade de elementos. Bom, a fórmula, a princípio, quando a gente olha assim a grosso modo, professor, mas que fórmula complexa. Eu queria uma fórmula até um pouco mais simples, ou como é que eu vou aplicar essa fórmula no meu cotidiano? E é por isso que a gente vai fazer um exercício
que eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos calcular essa variância. Então, bora lá. Deixa eu colocar aqui. Olha esse primeiro exemplo. Eu coloquei aqui novamente. Eu coloquei aqui novamente o número a tabela que estava lá em cima. A tabela que estava lá em cima, eu desci e fiz como exemplo. Mas só que agora, nessa tabela, eu não quero apenas a média, porque a média ela já me informou. Eu quero encontrar a variância dentre esses valores. E para encontrar a variância, nós vamos ter que utilizar aquela fórmula que nós vimos ali em cima. Então, vamos ver a usabilidade, né, daquela fórmula, né? Então, deixa eu só colocar aqui para ficar bonitinho. Aqui, beleza. Então, olhem só. A fórmula da variância, ela é a variância, eu vou colocar aqui, ó, variância, e eu vou colocar o grupo. Variância do grupo A. A gente vai fazer do B também. A variância do grupo A, ela é repleta por quem? Segundo a fórmula, ela é o valor menos a média aritmética. Então, o que eu vou colocar aqui? Qual é o valor da primeira unidade? Vai ser 22. 22 menos a média aritmética, que é 20. Tudo isso elevado ao quadrado, segundo o que a fórmula nos diz. Aí eu vou somar mais 23 menos 20. Não é isso? 20 elevado ao quadrado. Aí eu vou colocar mais 18 menos 20. Ih, rapaz, elevado ao quadrado é aqui, ó. Tô vacilando. Tá vacilando aí, né? A segunda fórmula é ali. Então, a gente iria fazer esse processo aqui todo com todos os elementos. Senão isso aqui não vai nem só ter espaço. Nós iríamos fazer 22 menos 20, tudo isso elevado ao quadrado. 23 aqui, ó. 23 menos 20, tudo isso elevado ao quadrado. 18 menos 20, tudo isso elevado ao quadrado. 20 menos 20, elevado ao quadrado. 18, 19. Nós iríamos fazer aqui com todos os elementos. Oi? Você não vai terminar não de botar ali? Eu posso terminar aqui, mas vamos lá. Deixa eu botar aqui para vocês. Deixa eu só apagar isso aqui. Eu queria pular para uma parte aqui que é interessantíssima, mas vamos lá. Vamos só concluir isso aqui. Aqui é o quadrado, aqui é o quadrado, aqui é o quadrado. Mais 20, abre parênteses, 20 menos a média, né? A média ele nos deu. 20 menos 20 elevado ao quadrado, mais 18 menos 20 elevado ao quadrado. Acho que nós não vamos ter espaço. Mas vocês teriam que, por exemplo, repetir todos aqueles elementos que estão ali em cima e subtrair menos a média ele já nos deu, que é uma média de 20, e abrir um parênteses e elevar sempre vão tudo isso ao dar, na quadrado. atividade sempre vai ter a média lá, é? Não necessariamente. Na média, vocês podem calcular a média facinho. Vocês já aprenderam a calcular a média na aula passada. É só pegar os valores todos e dividir Mas pelo fica quantidade mais de fácil elementos. quando já tá lá. Sim, mas a prova vai ser mais difícil a propósito. Né? É a propósito, né? Então, a gente vai pegar esses valores todos e subtrair da média. O que eu quero que vocês entendam daqui para frente? Agora entra a parte mais importante, né? Quando eu falo em variância, e é isso que eu vou colocar aqui embaixo, por exemplo, a variância do grupo A, pegando aqui nesse primeiro exemplo, né? 22 e 20 anos. A diferença ia ficar 2. Ah, tá. Vou apagar uma coisa aqui para vocês não se confundirem. Segundo a fórmula, uns bichos tentando aqui no telhado. Segundo a fórmula, tudo isso aqui deve ser dividido pela quantidade de elementos que nós temos, certo? Então, a quantidade de elementos que nós temos são 6 aí nesse exemplo, né? São 6? É isso mesmo? Deixa eu ver dos que não se repetem. Por exemplo, deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Só. Só. São 6 números que não Os se primos se repetem. repetem, né? Eu já falei besteira. Isso. Ali é o denominador 6. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui nessa questão da variância? Eu vou até descer um pouco mais aqui para vocês. A variância do grupo A, ela é dada, então, pela diferença, vocês já entenderam isso aí, pela diferença das idades menos a nossa média. Então, aqui, nesse caso, nós iríamos obter, por exemplo, 2 ao quadrado. E ali 3 ao quadrado, né? Ali, exatamente, muito bem. Ali seria mais 3 ao quadrado. Aí eu vou ter aqui mais. Só que olha o detalhe aqui, ó. Eu tenho 18 menos 20. 18 menos 20. Aquele resultado ele vai dar um valor negativo, porque o 20, nesse caso, é maior do que o 18. Só que o detalhe, quando a gente fala em variância, esse é um ponto de observação que eu quero falar para vocês. Nós teremos, por exemplo, o módulo desse valor, ou como nós chamamos, o valor absoluto. E, professor, eu não entendi nenhum nem outro. O que isso quer dizer com isso? É que, independentemente da diferença, independentemente do valor, um ser maior ou outro, eu vou pegar apenas o número. Se vai dar negativo ou se vai dar positivo, tanto faz. O resultado tem que ser positivo. Então, nesse caso aqui, ó, 18 menos 20, eu não posso botar aqui menos 2, que seria o correto. Aqui vai ser 2 ao quadrado. Vocês entenderam essa questão aí de não colocar o negativo? Quando eu falo em valores absolutos, mesmo que o resultado dê negativo, vocês vão colocar ele positivo. Entendido? Porque naquele caso daria menos 2, mas eu quero saber apenas a diferença, apenas a variância. Então, não vai importar se ela for negativa, eu quero só saber a diferença entre os dois. E essa diferença é de 2, né? Ou 2 para mais, ou 2 para menos, não tem problema nenhum. Aí, o que a gente tem? 2 ao quadrado. Aí, eu tenho, por exemplo... Ih, rapaz, peraí. Acho que eu tô errando. Aqui. Peraí. Eu errei aqui mesmo, professor. Eu coloquei 20... Peraí. Professor, não tá certo, 22, 23, 18. Era porque são idades, não era para eu considerar 6. Desculpem, eu realmente confundi. Aqui seriam 10. Ó, ainda pensei, porque é 10 bichinhos ali em cima, mas eu não falei. É, exatamente, são 10. Porque aqui a gente está no exemplo de idades, eu estou confundindo os exemplos das aulas, das próximas aulas, né? Não. Então, no caso, Ali. quando tiver, para me colocar a quantidade de Sim, valores ali. porque são idades e são pessoas, Como por você disse no exemplo, começo da aula. vocês podem ter a mesma idade do que eu. Mentira, né? Porque eu sou bem mais jovem. Mas duas idades irão se Enfim. contar, né? Então, é brincadeira. Aqui a gente vai pegar elemento por elemento e elevar eles ao quadrado, por exemplo. Então, a subtração de um, com a subtração do outro, com a subtração de um, com a subtração do outro, entendeu? Então, a gente vai fazer aqui, ó, por exemplo. Aqui, dá 2 ao quadrado. Aqui, subtraindo os dois, dá 3 ao quadrado. Aqui, dá 2 ao quadrado, que não tem diferença E 20 com nenhuma. 20, professor? 20 com 20 seria 0 ao quadrado. 0 ao quadrado não vai mudar nada, vai ser 0, né? Então, mais... Aqui, por exemplo, já foi esse. Aqui a diferença vai ser de 2 valores, vai ficar mais 2 ao quadrado. Mais a diferença entre esses dois é de 1, então vai ficar mais 1 ao quadrado. Então, 18 com 20 vai ser... Não, Vai ser ser 2 ao quadrado. 20 com 20 vai ser 0 ao quadrado. 23 com 20 vai ser mais 3 ao quadrado. E aqui, 19 com 20 vai ser mais 1 ao quadrado. Vocês entenderam aí? Zero, não? É o quê? Ali não era para ser 0, não, 0 ao quadrado. Aonde? Qual exemplo? 20?
Com 20? Não, eu não estou colocando 0 ao quadrado porque vai dar 0, entendeu? 0 vezes 0 vai dar 0, entendeu? Então, estou só para não acumular espaço. Nos dois exemplos que são 20, por exemplo, não vai trazer resultado nenhum. Então, 0 ao quadrado é 0, entendeu? Eu não entendi esse negócio aí de baixo, não. Peraí, deixa eu raciocinar aqui. Ó, olha só, para talvez eu tentar te ajudar. Cada um dos valores que estão ali em cima é porque aqui nós temos pouco espaço. Deixa eu apagar aqui. Não, essa parte eu entendi. Eu não entendi, foi dessa parte bem, que é, peraí, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 2. Isso. Ó, como é que foi que eu cheguei, por exemplo, a esse 2 ao quadrado bem aqui, ó? Ah, bom, ali Esse no 2 ao tipo é quadrado zero, o senhor colocou, é né? Tipo, isso. Esse 2 ao quadrado é a subtração de 22 menos 20. eu Então, o conheço ela resultado... fazendo em cima. Deu para entender? Aí, 3 ao Deu, porque o senhor quadrado. não colocou o zero, o senhor pulou. Aí eu achava Isso. que. É porque eu não consegui entender. É porque, assim, eu não coloquei porque 0 ao quadrado vai dar 0, vai só ganhar mais espaço, entendeu? Mas se você quiser colocar o 0 ao quadrado lá, não tem problema nenhum, entendeu? Aí a gente vai Entendi. fazer isso aqui, tudo isso dividido pelo número de elementos, que são 10, por exemplo. Então, a gente vai dizer que a variação do grupo A é dada por... Aí a gente vai fazer 2 ao quadrado, quanto é que é? 4, né? 3 ao quadrado é 9, mais 2 ao quadrado, que é 4, mais 4, que é do 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que é 1, mais 2 ao quadrado, que é 4, mais 3 ao quadrado, que é 9, e 1 ao quadrado, que é 1. Mais 1. Tudo isso aqui dividido por 10, por exemplo. Ah, é só a gente fazer aqui, né? Agora, só somar os valores. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. É 5 vezes 4. 5 vezes 4 vai dar 20. 20 mais 9 vai dar 29. 29 mais 2 vai dar 31. 31 sobre 10. Então, eu posso dizer que a minha variação do grupo A é igual a 3,1. Chegamos ao resultado. Então, o que foi que a gente fez ali para encontrar a variação dos elementos do grupo A? Nós pegamos, por exemplo, o valor de cada uma das idades, nós subtraímos do valor da média e elevamos tudo isso ao quadrado. Professor, eu acho que o senhor Pode falar. colocou a quantidade de valor de 6 ali por conta que bem em cima da cozinha tinha 6. Acho que o senhor confundiu. Talvez pode ter sido isso que tenha ocorrido. Mas aqui, na Dentro do verdade, parênteses, entendeu? são 10 elementos mesmo, entendeu? Sim, porque a gente não continuou ali, é por isso. Sim. Aí, o que que a gente faz ali, por exemplo, nesse caso? Pega o valor das idades, subtrai do valor da média e eleva ao quadrado. A gente vai somar quantas unidades tiverem, né? Tudo isso a gente vai dividir por 10 nesse caso, porque nós temos 10 elementos. Se tivesse 20 elementos, nós iríamos dividir todo mundo por 20. E aí é só resolver as continhas que nós chegamos, né, a esse valor aí das variáveis, né? Então, alguém tem alguma dúvida com relação a isso ou não? Acho que não, né? Não. Então, o que fica para a gente fazer no nosso próximo encontro? Eu gostaria que vocês praticassem Essa agora. atividade. O que fica para a gente fazer? Vocês encontrarem os valores das variáveis desse conjunto B. Olha o conjunto B. O conjunto B é 36, 3, 7, 37, 5, 4, 35, 3, 2, 37, 38. Então, esses valores que nós temos ali, vocês irão encontrar Professor, quando eu for a fazer, eu posso variável. colocar só pela metade na variável. Pode sim, Adianta. pode sim. Se vocês quiserem, por exemplo, já fazer a subtração, que como é que a gente iria começar aqui?
né? Só para a gente ver aqui o comecinho. Como é que nós iríamos começar essa variável do grupo B? Deixa eu botar aqui uma variável. E na parte de baixo ali... Olha, apagou. Se eu quiser... Não, é só para botar, Pronto. Pode... E se eu continuo como na tabela de cima, né? Se eu não copio ali, aí se eu pego da tabela ali, né? Sim, Tipo, eu continuei. Já continuei direto da tabela. Porque o certo tá mesmo é que vocês já podem fazer direto da tabela. Eu quis só mostrar para vocês como é que era a fórmula, mas ela fica muito extensa no que a gente tem aqui. Mas se vocês quiserem colocar no papel, não tem problema algum. Por exemplo, como é que iria ficar o início, né? Dando aqui um spoiler para vocês, dessa variável do grupo B. Peraí. 36 menos 20. Seria 36 menos 20, 3 menos 20, 37 menos 20, 5 menos 20, entendeu? Então, a gente teria mais ou menos isso aqui como variável. Então, a variável de B vai ser 36 menos 20. Então, vai ficar 16 ao quadrado. Já o resultado, né? Mais 7 menos 20. A diferença são 17 números. Ficaria Eu vou ter que essa parte 17. de novo, porque eu não entendi do 36, do 20, que dá 16, elevado a 2. Olha aí, ó. 30, não tem o 36 aqui da idade? Tem. 36 menos 20 vai dar quanto? Diga aí, quanto é que vai dar? 36 menos 20? 16. Isso, 16. Então, a gente vai colocar aqui 16 ao quadrado. Entendi. 3 menos 20. Nesse caso é? 17. 17. Vai ser 17 ao quadrado. 37 menos 20 vai dar o quê? 17 ao quadrado. Então, vocês vão fazendo as subtrações de cada um desses elementos que estão ali em cima. 5 menos 20, a diferença é de 15, então vai ficar mais 15 ao quadrado. 4 menos 20, perdão, 4 menos 20 vai dar 16, então vamos colocar aqui mais 16 ao quadrado. É fazer as subtrações, pegar o resultado, colocar ao quadrado. Depois que vocês encontrarem todos os resultados, vocês vão dividir isso aqui tudo pelo número de elementos, né? Então, vocês vão dividir, por exemplo, por 10. Aí vocês vão tirar quanto é que vale 16 ao quadrado, quanto é que vale 17 ao quadrado, quanto é que vale 15 ao quadrado, depois vão somar tudo e dividir por 10. Basicamente é isso. Entenderam? Vocês estão vivos? Vocês entenderam? Tá fazendo um cálculo aqui. Deu para conseguir compreender? Então, pratiquem essa letra B, que eu quero ver o resultado no nosso próximo encontro, que vai ser na sexta-feira. Aí, na sexta-feira, a gente já desce aqui, né, para desvio padrão. Quem entender aqui, por exemplo, essa questão da variável, vai tirar de letra essa questão de desvio padrão. Variável é muito fácil. É só você pegar o valor da idade menos a média e elevar ao quadrado. Só isso, e depois dividir pela quantidade de elementos. Beleza. Pessoal, como não tem mais nenhuma dúvida, a gente encerra hoje por aqui, né? Porque já vai começar um outro horário de outro professor, né? Tchau, professor. Tchau, pessoal, tchau. Eu vou só mandar aqui para vocês o link da chamada, para vocês responderem lá no Google Forms. Não, vocês é que vão preencher lá a chamada rapidão. Não precisa colocar mais no chat, não, né? A gente já tem um link. Aí o link eu vou mandar para vocês agora aqui rapidinho. Um instante. Professor. Pode falar. Não, mas eu tinha né, assim, um horário. Qual é o horário que você fica de folga, assim? Eu, praticamente nenhum horário, que eu trabalho de segunda a domingo. Mas, assim, claro, eu tenho, assim, uns horários livres, sim. Eles são sazonais, né? Em média, às vezes, 11 horas, meio-dia. São os horários, assim, que eu tenho mais
Entendi mais, mas o que Eu tu querias? gosto de rádio, Se eu gosto do quê? de rádio. Rádio. Sim. Gosto, claro, com certeza. É um meio de comunicação muito importante. É porque eu tenho uma rádio aí que eu quero indicar para o senhor ouvir. Ela tá no Rádio Net, Alternativa FM. Ah, gostei. Me manda pelo WhatsApp, porque eu quero, eu gostei. Tá, eu vou mandar para o senhor. Pode mandar, pode mandar. Não tem problema nenhum. Que eu vou ouvir sim. Deixa eu ver só aqui. Frequência. Ah, tá. Achei. Peraí. Ó, eu vou mandar a frequência aí no chat do Google Meet e vocês irão colocar. Eu vou colocar aqui Bom, eu botei aí no chat. Vocês vão clicar nesse link e automaticamente vocês irão responder a chamada. Então coloquem lá a data de hoje, o nome de vocês, o e-mail, tudinho, que aí a gente faz o acompanhamento geral. Não se esqueçam, né, de preencher a chamada, porque isso é muito importante.